falando um pouquinho de mim. Eu sou Plínio de Souza, um dos sócios criadores da Ápice Desenvolvimento Humano, que é essa empresa, esse instituto que recebe vocês aqui, né, que dá formações em PNL, formações em coaching, que trabalha com atendimentos em PNL, atendimentos em coaching, e também treinamentos temáticos. Falando de mim brevemente, a minha formação acadêmica é em psicologia, mas a minha especialidade é nessas tecnologias mais recentes, desenvolvidas dos anos 70 para cá, programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, hipnose ericksoniana, não é tão novinha, mas dos anos 70 para cá ela está muito mais difundida. Essas técnicas todas, né? A Ápice é uma empresa que trabalha com mudanças breves. Nós temos hoje, são 11 profissionais com atendimentos, normalmente em 6 sessões, para mudanças emocionais e comportamentais, mesmo complexas, né? E damos formações nessas metodologias. Enfim, são várias as tecnologias. No entanto, o nosso carro-chefe é a programação neurolinguística. Tem um sonzinho de fundo. Se pudesse tirar, eu agradeceria. Obrigado. O nosso carro-chefe é a programação neurolinguística. E uma vez um amigo reclamando que eu dava muitos treinamentos aos finais de semana e não tinha mais tempo para passear com ele, né? Para sair e tal. Isso há mais de 10 anos atrás, né? Eu estava saindo da fase das baladas. Eu já estou com 41, mas lá pelos meus 29. Um dia ele reclamou, falou: pô, Plínio, caramba, né, bicho? Tá trabalhando todo final de semana. Mas também tu tem PNL até no nome, né, bicho? Sai pra lá. Nossa, Plínio, né? Nossa, PNL. Eu nasci no ano que ela nasceu, em 72. Foi o ano do início das pesquisas, né? Então, para mim a PNL é a espinha dorsal do meu trabalho, da minha vida profissional, né? E também da Ápice Desenvolvimento Humano, que é uma empresa que tem 12 anos de mercado já nesse caminho e que se consolida no Brasil como uma empresa séria em formação, né? Nós somos a única que trabalha com estágio supervisionado pós-formações, né? Onde os alunos fazem atendimentos em instituições específicas, em ONGs, e se desenvolve bastante com supervisão. Então a gente tem um critério muito grande de formação técnica, não só vivencial para o autodesenvolvimento, mas também de capacitação técnica. Mas vamos falar de PNL, né? O que é programação neurolinguística? Alguém tem uma definição breve? Quem já fez algum curso de PNL? Você não vale, Marcos. Pô. Ninguém fez um cursinho assim, nem no trabalho, cursinho de comunicação, liderança, nada, vendas, não? Ninguém fez um curso de PNL. Nada como pegar assim um CD virgem. Legal. Então, uma experiência nova para vocês. Espero que vocês desfrutem bastante e façam perguntas sempre que quiserem. Então, uma definição para programação neurolinguística. Muitas pessoas acham que sabem o que é PNL pelo nome, né? Programação neurolinguística. É falar positivamente. Não vou falar mais o não, né? Só falo positivamente. Fico fazendo afirmações positivas sobre minha vida, sobre todos os aspectos está cada dia melhor. Sobre todos os aspectos está cada dia melhor. Isso não é PNL. Isso é decreto, afirmação positiva. PNL é muito mais do que isso. E um dos criadores da programação neurolinguística, o John Grinder, lá no início das pesquisas, quando eles já estavam tendo grandes resultados, ele foi convidado para numa convenção sobre técnicas modernas e inovadoras terapêuticas na Califórnia. E ele foi então dar a palestra dele sobre PNL, considerada a palestra mais breve de todos os tempos. Ele subiu para começar a palestra, né? Falou obrigado. Tá? E falou programação neurolinguística, escolhas. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês, obrigado. Né? Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. E aí, as pessoas ficaram aí, né, durante um bom tempo em silêncio, até começar a perguntar. Por que escolhas? Será que nós temos sempre escolha? Será que a gente consegue fazer aquilo que a gente quer ser, fazer o que a gente quer fazer sempre? Será que a gente consegue sentir como a gente quer sentir, se comportar como a gente quer se comportar sempre? Se fosse assim, todos nós seríamos mega ultra blaster, né?
Seremos super-homens e super-mulheres? A gente age muito, em grande parte, conforme a gente pode e não conforme a gente quer. Conforme aprendizados antigos, instalados desde o útero. Padrões comportamentais, emocionais. Nós temos um monte de sapatinho. Sabe aquele sapatinho que o bebê vai ganhando? Né? Apertando os nossos pés. Né? Até hoje. A gente gostaria de mudar e não consegue. Acaba se repetindo naquele mesmo padrão. Então vamos entender como é que a mente produz esses padrões e como a gente pode alterá-los. Tá? Então a programação neurolinguística é o estudo, né, de como nós podemos reprogramar, identificar e reprogramar padrões à nossa escolha. Sair de automatismos antigos e poder, de fato, entrar na escolha, na criatividade, na presença e poder atualizar comportamentos. Até então, as metodologias disponíveis eram apenas terapêuticas. Né? Então, até então, via-se a pessoa que vinha para um processo de desenvolvimento pessoal, num atendimento individual, como um doente que passaria por um tratamento para se equilibrar. Então a pessoa está desequilibrada, né? Aí ela vem para um processo de análise, onde ela vai analisar o seu passado, as causas e tal, durante um bom tempo, para buscar aliviar o presente. Faz sentido? Terapia vem sendo isso. Então, quando o Grinder coloca como escolhas, ele para de olhar para o passado de modo a apenas tratar alguém para estar equilibrado no presente, mas começa a olhar para o futuro. Aonde você quer chegar? Que resultado você quer? Ah, eu quero deixar de ser tímido. Mas mais do que deixar de ser tímido, como você quer ser? Ah, eu quero ser uma pessoa autoconfiante. Ótimo. Então, é um olhar para o positivo. Então, uma das definições da programação neurolinguística é a arte da excelência humana. A arte de trabalhar a estrutura subjetiva de alguém de modo a levá-la onde ele quer chegar, a ser o que ele quiser ser, a fazer o que ele quiser fazer, a conquistar, a adquirir o que ele quiser adquirir. A gente entende que os desafios, as dificuldades estão muito mais internamente do que externamente. Tá? Porque se é possível para alguém, deveria ser possível para mim. Se não está possível, apenas não está possível, mas é possível. Então é possível desenvolver alguém para fazer estar possível. Faz sentido? Tá? Então é a arte da excelência humana. Como nós estruturamos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos para obter resultados desejados. A PNL surge com um matemático. Um matemático chamado Richard Bandler, que lá no início dos anos 70 foi estudar psicologia. Apaixonado por computação na época, e na Califórnia, né? Ali a nata dos estudos de computação e tal, e um matemático, foi estudar psicologia. Ele achou interessante entender como é que funcionava essa questão de desenvolvimento de pessoas e tal. E com uma mente matemática, ele achou a psicologia algo muito desestruturado. Né? No sentido de... O que fazia com que, usando a mesma metodologia, alguns pacientes conseguissem cura e outros não? Por que alguns profissionais conseguiam resultados em 3 meses, outros com aquele mesmo tipo de problema e com a mesma base teórica em 1 ano, outros em 5 anos? Para a mente de um matemático, isso é muito mesa branca. Entendeu? Às vezes baixa o espírito, dá certo, às vezes não dá, às vezes... Que é isso? Né? Então... Ele queria buscar estrutura. Ele falou, não é possível, deve ter uma estrutura na excelência. Deve ter uma estrutura. E antes dele estudar a excelência de terapeutas, eles resolveram então pesquisar, descobrir o que fazia com que algumas pessoas tivessem muito sucesso na vida e outras pessoas muito fracasso. O que faz com que a mente de alguém lhe produza sucesso e manutenção do sucesso, e como que a mente de alguém faz com que ela se permaneça em problemas, em fracasso. E aí, pesquisa acadêmica, né? Eles colocaram muitos cartazes na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e na cidadezinha, em busca de pessoas que se consideravam pessoas de sucesso e pessoas que se consideravam pessoas fracassadas. E as pessoas de sucesso que se colocaram à disposição da pesquisa, então responderam muitos questionários e muitas entrevistas.
E nesse processo, eles começaram a se surpreender com a descoberta de padrões muito semelhantes no processamento mental dessas pessoas. E quando foram fazer também com as pessoas que se acharam de fracasso, também descobriram padrões muito semelhantes que se repetiam nas pessoas que se sentiam fracassadas. Vamos analisar. Então, as pessoas que se consideravam de sucesso, normalmente eram pessoas que, quando tinham um sonho, elas diziam o seguinte: quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo, eu já me vejo lá, eu já estou lá. Para mim já está acontecendo, eu vejo isso todo dia, eu tenho imagens nítidas, coloridas, brilhantes. Então, as pessoas que se consideram pessoas de sucesso são pessoas movidas por um futuro maravilhoso, brilhante, com imagem nítida, som, sensação. Isso era muito comum entre as pessoas que se consideravam pessoas de sucesso. Também, essas pessoas eram pessoas que tinham um diálogo interno positivo. Quando algo dava errado, e para as pessoas de sucesso também muita coisa dá errado, tá, gente? Quando algo dava errado, essas pessoas pensavam da seguinte maneira: poxa, se deu errado é para eu aprender alguma coisa para fazer dar certo. Ok? Para as pessoas de sucesso, normalmente não existe fracasso. Existe feedback. Existe ação e o resultado da ação, que pode ser considerado um feedback para eu reajustar a minha ação. Faz sentido? Então, eram pessoas que não reconheciam fracassos, reconheciam feedbacks. Se algo der errado é para eu aprender, para ver o que eu preciso mudar, como é que eu faço. E também eram pessoas que tinham tônus muscular mais ereto, postura mais ereta. Né? E ao passo que as pessoas que se consideravam pessoas de fracasso tinham um diálogo interno muito negativo, diziam: ah, mas nada dá certo. Ah, mas na minha vida os problemas acontecem. Ah, e aí você vê, acontece isso, acontece aquilo. Eram pessoas que, quando tinham a resposta indesejada, reconheciam como fracasso. Eram pessoas que não tinham imagens coloridas e nítidas de futuro. O que você quer para o seu futuro? Ah, nem sei direito. E se sabiam, era só na fala. Não tinha uma construção subjetiva enriquecida. Não tinha essa construção que gera um outro tônus muscular, uma outra energia, uma outra disposição. Não tinha, era uma coisa meio escura, meio opaca. E também eram pessoas que normalmente tinham um tônus muscular um pouco mais frouxo. Tá? Um pouquinho mais caído. Interessante perceber isso. E aí eles pensaram o seguinte: caramba, quer dizer que existe uma estrutura no sucesso e uma estrutura no fracasso. Se essas pessoas que se consideram fracassadas conseguirem mentalizar imagens coloridas, brilhantes, vívidas, se elas conseguirem ter um diálogo interno positivo, e se elas mudarem a postura, será que a vida delas muda? O que vocês acham? Então o que eles fizeram? Começaram a fazer uma maneira muito rudimentar de utilização da PNL. Começaram a pegar algumas pessoas desse grupo e construir imagens coloridas com elas, né? Elas tinham que desenhar, tinham que fazer painéis e ficar mentalizando essas coisas coloridas, brilhantes e nítidas. Tinham que definir claramente os seus sonhos e começar a mentalizar isso todos os dias. Elas tinham que mudar o padrão de comunicação interna, então elas tinham que começar a fazer afirmações positivas para si. Quando algo dava errado, elas tinham que procurar aprender o que precisar melhorar. Né? Então começou-se a trabalhar essa questão do diálogo interno positivo. E algumas foram fazer trabalho, foram fazer alguns esportes, foram fazer correção postural, né, para mudar a postura. O que acontece? Então, muitas pessoas começam a ter resultados. A vida de algumas pessoas começa a mudar rapidamente, em 2, 3 meses depois. Pessoas essas que eram algumas clientes, pacientes de terapia de professores dele, do Bandler. Quer dizer, um aluno de psicologia ali de começo, de segundo ano, conseguindo com que um depressivo mude, que as coisas começam a dar certo, que ele começa a ter ânimo, começa a ter resultados na vida, com uma experiência ali escolar, né, de faculdade. Nesse processo ele convida então o John Grinder, que é um linguista já bastante conceituado na universidade e em Santa Cruz, para entender a estrutura da linguagem. Eles resolveram então entender o seguinte: se tem estrutura na excelência, se tem estrutura no sucesso, deve ter alguma estrutura nos grandes gênios da terapia. Eles quiseram saber, deixa eu avançar aqui, eles quiseram saber
O que fazia com que alguns terapeutas geniais conseguissem resultados em 1, 2, 3 sessões? Mudar uma depressão, mudar uma insegurança, uma timidez, uma fobia. O que fazia com que alguns gênios conseguissem esse resultado e se repetissem nesse sucesso? Usando a mesma base teórica que outros profissionais usavam e não tinham esse resultado. Por quê? Até então, gente, achava-se que esse pessoal era gente de outro planeta, né? É mágico, sabe? Não, é um talento extrasensorial, é na alma que ele se conecta e resolve tudo, porque não dá para entender. Esses caras eram a Virginia Satir, uma terapeuta sistêmica familiar, tá? Muito da constelação familiar surge também no trabalho dela. Fritz Perls, da Gestalt terapia, pai da Gestalt terapia, né? A partir da teoria da Gestalt ele cria uma nova linha na psicologia, considerada uma linha moderna. Ele foi discípulo do Freud, isso já é algo desenvolvido, mas já é uma linha hoje considerada dentro da psicologia já como uma linha mais moderna. E o Milton Erickson, pai da hipnose moderna, a hipnose ericksoniana, hipnose subliminar, elegante, hipnose clínica. A Virginia era considerada uma terapeuta sistêmica familiar que conseguia resultados em sistemas considerados falidos. Sociedades falidas, famílias falidas. Ela conseguia, através da linguagem, da comunicação, chegar rapidamente no X da questão, nos pontos fundamentais da divergência, nos pontos fundamentais de negociação. Ela tinha uma maneira de se comunicar que gerava muita solução, né? O Fritz Perls, pai da Gestalt terapia, embora tenha desenvolvido muita teoria e tinha muitos alunos, e ninguém fazia como ele. Esse sujeito conseguia ter resultados assim diante de plateias em uma aplicação, na famosa cadeira quente, uma técnica que ele colocava o paciente numa cadeira quente, né, porque era na frente de todo mundo, e aí colocava um depressivo, uma pessoa que já tentou suicídio várias vezes ali. E aí começava a conversar com essa pessoa, né? Por que você fez isso? Como é que é a sua vida e tal? E aí ia desafiando as crenças, ressignificando crenças, reestruturando, fazendo essa pessoa pensar de outras maneiras. E aí o paciente chorava, dava risada, batia na cabeça, suava, estribuchava. E ao final ali de 40 minutos de conversa, saía perplexo. Dizia, meu Deus, como é que eu já pensei em me matar alguma vez na vida? Tá? Como é que eu já pensei, como é que eu me limitei tanto por medo de lugar fechado, sabe? Ou seja, num processo breve ali ele conseguia grandes resultados. Mas olha que interessante, ninguém fazia como ele. Ninguém conseguia fazer como ele. Então ele era um bruxo. E o Milton Erickson, considerado o maior terapeuta de todos os tempos, não o maior teórico, o maior terapeuta, ele tratou mais de 3.000 casos registrados com início, meio e fim, com sucesso. Tá? Era considerado alguém para quem não havia resistência. Qualquer caso, por mais difícil, Milton Erickson dava conta. Nós, ericksonianos, sabemos que não havia resistência. Para o Erickson, sempre havia resistência. E a primeira coisa que ele fazia era buscar intimidade com ela. Entender a resistência e cuidar primeiro da resistência. Primeira coisa, cuidar da resistência. Se existe resistência, tem algo que precisa ser cuidado antes. Né? Então, era um grande gênio. O que acontece? Eles acharam os garotos geniais, né? A pesquisa deles geniais, e se colocaram à disposição para contribuir. Eles então começaram a assistir atendimentos dos clientes que deixavam, né, que aceitaram fazer parte, assistir os atendimentos desses grandes sujeitos, filmar atendimentos, levar para casa e estudar esses vídeos, né? E a partir daí eles foram identificando os padrões. Quais eram as estratégias que se repetiam para ressignificação de crença? Quais eram as estratégias que se repetiam para chegar rapidamente na causa raiz da questão? Quais eram as estratégias linguísticas? Quais eram o passo a passo, o caminho que eles iam escolhendo para
chegar lá, para chegar no ponto e fazer a virada. E colocaram isso à disposição em literatura para toda a base científica dos psicólogos na Califórnia, nos Estados Unidos. O primeiro grande livro é a tese de mestrado do Bandler, de PNL, né? Chama-se A Estrutura da Magia, Linguagem e Terapia. Quer entender a estrutura da magia desses grandes gênios da transformação humana? Está aqui. Tem estrutura, tem passo a passo. O problema é que entender e encontrar a excelência de alguém é muito desafiante. Pergunta para o Messi, pergunta para o Neymar se eles conseguem ensinar alguém a fazer como eles. Não conseguem. Você que está aqui provavelmente é excelente em alguns aspectos na sua área profissional. Tem coisas que você faz muito bem, que flui, e que você até se irrita que outras pessoas não fazem tão bem. Por quê? Porque você foi descobrindo a sua pegada no feeling e foi repetindo aquilo que dava certo e foi se aprofundando. E aí você faz com excelência. E outras pessoas não conseguem fazer exatamente da sua maneira e você não consegue fazer alguém reproduzir. No entanto, se formos mecanizar, se formos avaliar o passo a passo através de métodos chamados modelagem da programação neurolinguística, a gente encontra o passo a passo da sua estratégia mental. Assim, mas fração de décimos de segundos, como que sua mente processa. O que se passa de pensamento, de sentimento, de visualização interna, de diálogo interno, que reproduz aquele mesmo padrão automaticamente. Tá? Então, o diferencial fundamental da PNL é a modelagem. Então, inicialmente, eles modelaram esses grandes gênios, que foi a base da PNL, mas depois foram modelar grandes vendedores. O que faz com que algumas pessoas vendam sempre e tão bem e mantenham tão bem os seus clientes satisfeitos? Foram modelar grandes vendedores, foram modelar grandes comunicadores, grandes mestres espirituais, pessoas que lidavam muito bem com conflitos. Né? E a partir dessa estratégia de modelagem, a PNL compôs todo um corpo que precisou ganhar um nome. E depois de uma noite, nas montanhas, regada a vinho, chegou-se em programação neurolinguística. Nome esse que hoje nós questionamos, tá? A gente acha que esse nome dá uma ideia de ficar programando sobre programações falsas, superficiais. A gente acha que o nome ideal seria reprogramação neurolinguística. Identificar a programação e reprogramar. Mas o nome pegou lá nos anos 70, não deu mais para mudar. É isso aí. Tá bom? Então a programação neurolinguística é o estudo da excelência humana. O que faz com que uma pessoa se repita em excelência? Como eu posso adquirir essa excelência? Como é possível modelar o melhor vendedor da equipe, quais as estratégias dele para conseguir os resultados, e depois treinar toda a equipe naquelas mesmas estratégias? É possível. O melhor ator da companhia, aquele que consegue passar mais verdade, as estratégias dele, é possível modelar. O melhor gerente. Tá? Então, é o estudo da excelência humana. Tem estrutura. Se é um padrão, ou seja, se a pessoa é excelente e sempre se repete na excelência, é um padrão. Se é padrão, tem estrutura. Se a pessoa tem um problema e ela sempre se repete nesse problema, se é um problema, tem estrutura. A PNL entende o seguinte, gente, que o hardware é maravilhoso. Sabe? O ser humano é uma Ferrari caída no tempo das cavernas. Imagina uma Ferrari que caiu lá na caverna e os bichos estão lá em volta. Uga, uga, né? Tá lá no tempo da caverna, ali tentando entender como é que isso funciona. O hardware é maravilhoso, o problema são os softwares. A gente tem um monte de software desatualizado que foi instalado quando você tinha 2 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e que continuam em atividade dentro de você. Programações vívidas dentro de você. E que ficam como rotinas que você não consegue mudar. Então a PNL é a arte de identificar também e mudar, e gerar mudança, e reprogramar isso rapidamente. Vamos entender como, né? Muito bem. É o estudo da experiência subjetiva. É uma metodologia para melhorar a interação com a realidade objetiva. Porque conforme você tem a sua realidade interna instalada, você se relaciona com a realidade externa. Né?
Olha só, alguns passos do aprendizado. A nossa aprendizagem, normalmente, ela flui nesse sentido. Primeiro, você é um incompetente inconsciente. Ou seja, você não sabe que não sabe. Né? Aquela pessoa que olha para o mar e fala, deve ser fácil nadar isso aí, não tem onda. Né? Uma ondinha baixinha, fácil. Entra lá, não sabe que tem buraco, afunda, começa a puxar, começa a perceber que não sabia nadar no mar. Sabia nadar na piscina, no rio, no lago, mas não no mar. Então ele tinha uma incompetência inconsciente. Não sabia que não sabia. Então é a criança que acha que andar de bicicleta é fácil, tem uma incompetência inconsciente, vai subir e cai. É você que muda de emprego ou sobe para gerente, né? Moleza ser gerente, né? Chega lá e... pena e percebe o desafio de ser gerente, que é bem diferente do que ser competente tecnicamente no que você fazia. Ou seja, você não sabia que não sabia. Incompetência inconsciente. Normalmente é assim. Primeiro a gente não sabe que não sabe. Depois a gente toma consciência da incompetência. Puxa vida, gerenciar é um troço difícil para dedéu, né? Ou, nossa, achei que achei que esse marido ia ser facinho, né? Ele era tão delicado, tão doce, me dava flores. Segundo mês de casado, ai meu Deus. Você achou que era fácil? Agora você percebe que você tem dificuldades em lidar com esse tipo de pessoa. Que você não tem uma competência suficiente para lidar de maneira eficiente com esse tipo de pessoa. Então é incompetência consciente. E aí você vai aprendendo, né? Ali no convívio você vai aprendendo. E aí esse aprendizado pode te gerar uma competência consciente. O que é isso? Você precisa prestar muita atenção, senão você escorrega. Não? Senão você grita. Você prestar muita atenção, senão você cai da bicicleta. Agora você tem uma competência consciente. Você precisa prestar muita atenção, senão você cai. É aquela coisa, você achava que dirigir era fácil. Vou tirar a carta, vai ser moleza com 18 anos, né? Aí você vai começar a dirigir, você percebe que a coisa não é tão fácil assim. Você tinha uma incompetência agora consciente. E aí você começa a treinar, você tem uma competência consciente. Você precisa prestar muita atenção, senão você faz essa bobagem. Precisa muita atenção. E qual que é o último passo? Competência inconsciente. O que é a competência inconsciente? Vai sozinho. Vai no automático. Né? O carro chegou em casa. Né? Você estava em outro lugar. Estava pensando na manhã, na reunião que tinha que ter sido melhor. Você esqueceu de fazer isso, aquilo. E o carro vai sozinho. Você chegou na excelência. Você tem competência inconsciente. A coisa flui. Depois de tanta repetição de direção, chega uma hora que vai sozinho. Você dirige a bicicleta sem as mãos. Quem aqui faz isso? Dirige bicicleta sem mão. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, que beleza. Um monte de gente. Quer dizer, você chega na excelência. Competência inconsciente. Vai sozinho. Você lida com conflitos. Antes era desafiante lidar com conflitos. Hoje você lida com conflitos numa boa. Você tem competência para lidar com conflitos. Você ouve críticas bem. Se antes era um desafio para você, agora você chegou na competência inconsciente. Você lida bem com críticas, você adora feedbacks. Tem alguém aqui assim? Em PNL tem estratégia de reação a críticas, em que a gente trabalha a instalar essa coisa a prática de lidar super bem com críticas e crescer com elas. Então, esse é o caminho da excelência. Então, um Pelé também passou por isso aqui, gente. Não importa se ele começou com 2 aninhos de idade, ele chegou lá e percebeu que não era fácil jogar bola e foi aprendendo até chegar na competência inconsciente. Faz sentido? Qualquer excelência vem daí. E sabe o que é interessante? O nosso potencial para chegar na excelência talvez seja infinito. Talvez seja infinito. Tudo pelo ser humano pode ser aprendido. Se alguém aprende, você pode aprender. E mesmo sendo muito desafiante para você, é possível chegar lá. E aí eu fui ator de teatro, né? Comecei com 15 anos, com 19 era ator profissional. Eu comecei a estudar e me apaixonar pela psicologia do personagem. E aí eu fui estudar psicologia. Mas ali eu gostava muito do teatro, enfim, e atuei bastante ali até os 20 e poucos anos. E eu lembro o seguinte, eu tinha um amigo na nossa companhia que a gente achava ele ruim. O cara era muito ruim, mas ele era tão gente boa que não dava para falar isso para ele. Ele era ruim, rapaz. Né? A gente falava, putz, quando é que esse cara vai largar esse osso, meu?
Ele tinha vindo lá da Paraíba para se dedicar a estudar teatro em São Paulo. O cara estava investindo, sabe, um sonho tão forte. Eu não vou falar para esse cara que ele é ruim. Deixa ele descobrindo, né? E ele ia descobrindo, porque ele apanhava do diretor e pegava uns papeizinhos mais ou menos, entendeu? Mas estava lá. Era um cara dedicado, era um cara que, fora do palco, era o que mais trabalhava para ajudar no projeto, na produção. Um cara muito dedicado. E eu era um talento. Um grande talento. Já de cara. No começo, assim, eu já brilhava. Sabe? As pessoas admiravam, o diretor enchia minha bola. Eu era um grande talento. E como muitos talentos no teatro, eu não dei em nada. Não dei em nada, me desviei do caminho. Não me dediquei o suficiente, não me tornei um grande ator. Não tinha tanta paixão e dedicação assim. Comecei a me interessar mais pelo psiquismo do personagem. E esse cara hoje é uma referência no teatro paulista. Uma referência no teatro paulista. Em clown, faz cinema. Tá? Esse cara, mas se dedicou e repetiu, foi em busca, chegou na competência inconsciente. Hoje ele flui. Então, se é possível para alguém, é possível para mim. Pode não estar possível, não estava naquela época para ele, mas ele fez ficar. Ele estudou com quem ele precisou estudar, pagou aula particular com quem precisou pagar, com os melhores, chegou lá. Né? Fez e fez. Então, não há limites para a excelência humana. O difícil é o fácil que ainda não é o fácil que ainda não se aprendeu. Não existem limites para a excelência. O difícil é o fácil que ainda não se aprendeu. A PNL é a arte de fazer isso aqui, fazer esse caminho brevemente. É possível fazer esse caminho, às vezes, em 2, 3 horas. Esse processo de repetição e de instalação de experiências significativas que vão significando e potencializando a instalação do novo padrão, é possível fazer isso em laboratório em poucas horas. Aquelas várias repetições que instalam a excelência, é possível fazer isso em laboratório, em poucas horas. Então é a arte de fazer com que você desenvolva competências rapidamente. Quem assistiu Matrix? Estamos quase lá, hein? Estamos quase lá, você lembra? E aí o sujeito saía lutando Kung Fu, saía falando alemão. Tá, então, e hoje a gente tem, por exemplo, a PNL sendo utilizada para aprendizagem acelerada de idiomas. Você tem curso de 7 dias de aprendizagem acelerada de idiomas com PNL. Tem um curso que eu recomendo muito de 2 dias, de um amigo meu, chamado Desbloqueio e Aprendizagem Acelerada de Idiomas. E é claro, você pode fazer tudo isso em atendimentos individuais também. Tá? Programação neurolinguística. Que nome é esse, hein? Vamos entender o nome. Vou começar pelo neuro e pela linguística. Neuro, princípios e padrões do sistema nervoso humano. Tem a ver com os 5 sentidos. Como a mente capta informações do ambiente. Como é que a sua mente capta informações? Sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você sente. Isso joga para o seu cérebro informação do meio, certo? E o seu cérebro não só capta, ele registra grande parte dessas informações. Vocês já têm aí muito sobre o Plínio, não é? Fechem os olhos um pouquinho, por favor. Vejam a imagem do Plínio. Como é que está o cabelo dele? Está ajeitadinho? Está bagunçado? A camisa está amassada? Como é que é a camisa do Plínio hoje? Como é? Tá? Então vocês percebem que vocês já têm aí registros? A voz do Plínio, ouça a minha voz. Vocês já têm aí, não tem? Armazenado aspectos que você já pegou de informações e sua mente representa isso aí dentro de você. Pode ser que daqui a 10 anos você não lembre do Plínio, mas quem fizer uma formação com Plínio nunca mais na vida vai esquecer, né? Porque aqui foi algo rápido. E talvez não tão impactante quanto uma formação, que vai ser mais repetição e muito mais impactante em mudanças humanas. Você nunca mais vai esquecer. Você vai ser velhinho, vai lembrar que, putz, quando eu estudei PNL lá atrás, como foi aquilo para mim, com Plínio e tal.
Então a mente, ela registra imagens, sons, sensações. E ela ainda associa a isso significados. Então, o que você está achando do Plínio, ou da programação neurolinguística através do Plínio, está conectado com as imagens e sons que você já tem aí. Né? Pense, o que você já sabe sobre PNL? O que você está achando do Plínio, da palestra? São significados que estão conectados com essas imagens e sons internalizados. Faz sentido? Isso é programação neurolinguística. Você já tem uma programação neurolinguística a respeito do Plínio, ou dessa palestra de hoje. Para quem já me ouve nos programas de rádio, já tinha uma anterior, né? Também, não tão rica visualmente, a não ser que você foi lá no YouTube rapidão, né? Ver umas imagenzinhas, mas rica auditivamente, de representação. E para algumas pessoas deve estar até meio estranho, assim, nossa, o Plínio é esse assim, né? Porque normalmente quando a gente ouve rádio é que nem livro, né? Você constrói aquela imagem, assim, o George Clooney, né? Normal. Achava que ele era mais velho, mais alto, mais sábio, normal. Tá? Então você já tinha uma representação, você já tinha uma programação neurolinguística do Plínio que agora está passando por uma atualização aqui nessa palestra. Você está atualizando a sua programação a respeito do Plínio, a respeito da programação neurolinguística. Então, linguística é o significado que você dá à experiência. E programação é como a sua mente armazena e como ela dispara comportamentos e sentimentos a partir da programação instalada. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quem aqui adora moto? Levanta a mão. Primeira pessoa ali no fundo. Você pode falar a respeito daqui a pouquinho? Pode, tá bom. Qual é o seu nome? Jennifer. O que você acha de moto, Jennifer? Você se sente livre? E o que você acha de moto? O que é moto para você? Isso. E que imagem é essa que você está vendo agora, que você está pensando em moto? Que imagem é essas que te vem à mente? Vem um vento. Tá, então se coloque nisso. Vem um vento. Perceba se não tem imagem. Eu acho que tem sim. Você olhou aqui para cima? Que imagens são essas quando você pensa em moto, que te vem junto com o vento? Estradas e paisagens bonitas. Sensação do vento. Você falou o que sobre... O que ela falou sobre moto antes? Primeira coisa? Liberdade. Então veja só. Moto para mim é liberdade. Linguística. O que você acha de moto, além de liberdade? Vou falar para alguém, o que você acha a respeito de moto? É mais econômica, o que mais? Então moto é liberdade. Ó, no neuro tem imagem de estrada, sensação de vento. E a programação é como a mente dela mantém isso. Então quando ela pensa em moto, eu já vi os olhinhos dela olhando para cima. Ela falou que não tem imagem, mas a mente estava processando algo. Então é uma programação instalada neurolinguística. Moto é bacana, é liberdade, é econômica, com imagens de estrada, sensação de vento batendo. É assim que a mente dela tem moto organizada. Por isso ela gosta de moto. Quem aqui não gosta de moto? De jeito nenhum. Levanta a mão. Mas nem... A primeira que levantou aqui. Qual é o seu nome? Josiane. O que você acha de moto, Josiane? Isso, que imagens são essas que você está vendo por aqui? Olha, isso, que imagens... Olha, esquece de mim, volta para ver. Isso. Que imagens são essas que vêm de moto? Perigosa. Você acaba associando com acidente. Quais são as imagens que te vêm de acidente? De acidente. Tem som? Perceba se tem som. Vem som junto com essas imagens? Perceba. Pense nas imagens. Veja as imagens. Tem algum som aí junto? Isso. Som de batida. Som de batida. Imagens de acidentes. Sensação de medo. Imagem e o conceito. Moto é perigoso. Então, neuro. Imagens de acidente. Sons de acidente, de batida. Linguístico. Moto é muito perigoso. Moto é perigoso.
Sensação, medo. E a mente dispara isso. Quando ela pensa em moto, vem a imagem ou vem som, vem a sensação, uma coisa dispara a outra e mantém a programação neurolinguística dela. Moto é perigoso. Digamos que eu queira que essa pessoa precise gostar de moto. Tá? Digamos assim, o trânsito em São Paulo travou absolutamente, caos no metrô, não existe outra maneira de andar senão de moto. E aí você tem um projeto muito importante justamente agora que você precisa realizar, e aí tem os mototáxis para ajudar essas pessoas. E aí ela quer poder andar de moto numa boa. Talvez ela viesse buscar um neurolinguista. Talvez ela venha buscar um penelista. E aí a gente vai trabalhar essa mente de modo a, quando ela pensa em moto, não vier mais imagens de acidente. Se a gente conseguir tirar essas imagens e colocar imagens de belas paisagens, com sensação de liberdade, com sensação de vento batendo, provavelmente o medo muda. Faz sentido? Provavelmente o medo muda. Oi. Exato. Ou qualquer outro trauma. Podemos fazer. Se for o caso, podemos fazer. Né? Existem muitas maneiras de se trabalhar. Essa é uma delas. Trabalhar com mudança de submodalidade, mexendo em imagens e sons que estão automáticos, que são disparados. É assim que se cura a fobia. Uma fobia é um sentimento intenso e racional, né? Caramba. Embora você saiba que barata não é venenosa e que você não cabe no estômago de uma barata, você tem uma resposta como se você fosse ser devorado por aquele bichinho. Quem tem fobia é barata, que levanta a mão. Se entrega. Marmanjos, tudo bem. Hoje pode. Hã? Eu tinha fobia barata. É uma coisa terrível, né, gente? Homem ter medo de barata é uma coisa terrível. Ainda mais quando você tem namorada, coisa assim, no começo de namoro, sabe? Aparece uma barata. Ah, mata, mata, mata. É uma coisa terrível. E quando eu fui entender como é que a minha mente processava a barata, eu descobri o seguinte, quando eu fui mecanizar, lembra que a gente pode perceber, assim como a gente foi percebendo agora, como é que a mente, as imagens que vêm, sensações, quando eu fui entender como na hora que disparava neurolinguisticamente a minha fobia barata, a minha mente, internamente, ela via uma capa preta não, marrom brilhante aqui na frente, sabe aquela cor de capa de barata? Como se fosse um baratão, assim, uma capa marrom brilhante aqui na frente. Internamente também disparava um som de muitas asas batendo, como se fosse um enxame de barata. E um grito. Hitchcock, né? Era uma coisa terrível. Era isso que minha mente. Essa era a minha programação com barata. Eu trabalhei, tem uma técnica em PNL que você aprende no Practitioner, chama cura rápida de fobia. Cura rápida de fobia. Na maioria das vezes é uma única intervenção de meia horinha. Se for mais complicado, são 3 intervenções, cada uma de meia horinha. Tá? Cura rápida de fobia. Bom, e aí me trabalhei, isso mudou, tudo bem, ficou mais leve. Eu fui falar com a minha mãe, né? Porque eu lembrei que quando eu tinha uns 3 anos, eu estava passando da sala para a cozinha, para tomar água lá com meu pai à noite, e um enxame de baratas voou em cima de mim. 3 aninhos. Eu lembrei que eu tinha esse trauma. Ó, tem gente que já está se retorcendo aqui. E aí, eu fui falar com a minha mãe. Falou, mãe, mas que casa nojenta era aquela, mãe? Uma criança vai passar da sala para a cozinha e um enxame de barata voa em cima dela, lá quando eu tinha uns 3, 4 anos. Ela falou, meu filho, eu lembro disso. Não foi um enxame, foi uma barata que voou em cima de você. Você ficou tão desesperado, bonitinho. Pouco importa o que você viveu. Importa o que a sua mente representa do que você viveu. Isso é a sua programação neurolinguística. Para mim, o que ficou? Um monstro, né, que voou em cima, minha mente representou como se fossem muitos. O som de asas ficou na minha mente. E o grito da criança. Filme de terror máximo. Então o que acontece? Eu via uma barata, disparava isso. Era uma coisa terrível. Da mesma maneira, uma pessoa que tem, por exemplo, problema com chefe, problema com autoridade, entendeu?
Quando vai conversar com a autoridade, é amarela, né? Trava. Não está lidando com essa pessoa. Está lidando com uma programação neurolinguística em relação à autoridade, que às vezes é a ver com um pai que foi muito severo, um professor traumático lá atrás, uma mãe que foi muito severa, um irmão mais velho que foi o tirano dele. Tá? Então, aquilo internamente faz com que a mente, quando lida com a autoridade, dispare a barata. Dispara essas imagens lá de trás, e aí você tem uma resposta automática, adequada àqueles eventos não resolvidos do passado e não a esse evento agora. E a gente é assim em relação a um monte de coisa. Gente que já explode facilmente diante de qualquer coisinha. Então, às vezes não está lidando com essa coisinha, está lidando com eventos lá do passado que acumularam de invasão de espaço, de desrespeito. E aí, diante de um evento pequeno, vem uma carga emocional gigante, que é disparada. É a pessoa que tinha paz, com boa intenção, que queria um filho de alta performance. Então, se ele tirasse 10, não era mais que obrigação. Se tirasse 9, 9,5, como eu tive um caso assim agora no último final de semana, recebia bronca. O pai tinha ou a mãe tinha uma boa intenção. Queria um filho, né, competitivo para o mercado de trabalho, e o tiro sai pela culatra. Por quê? Quer dizer, mais ou menos pela culatra. A pessoa se torna um profissional competente, só que não bota fé no seu taco. Parece que não importa o que ele faça, ele nunca é bom o suficiente. Então é tenso demais, é sempre muito tenso. Então, com questões maravilhosas que ele faz, ele mesmo não valoriza muito, é como se não fosse mais que obrigação. E outras pessoas, com menos competência técnica, mas com mais autoestima, que curte o próprio trabalho, se vende melhor, se relaciona melhor, processa melhor e cresce mais, portanto. Porque carreira tem a ver com relacionamentos, muito também. Né? Faz sentido? Então a pessoa tem uma programação lá, atualizada, que não faço mais que obrigação. E aí quando vai receber um feedback, que qualquer profissional precisa receber, por melhor que seja, a gente sempre tem coisas a melhorar, ele já fica todo tenso, já fala, tá vendo, eu sou uma porcaria, eu já sou uma porcaria mesmo. Por quê? Porque é aquilo que rodava, é que está rodando dentro do programa. Vou repetir. O hardware é maravilhoso, o ser humano tem um potencial infinito. O que atrasa, o que trava são os softwares. São programações desatualizadas. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Mais importante do que não conseguir se livrar de uma depressão, não conseguir se livrar de uma timidez, é entender que a sua mente está sendo muito competente em rodar um programa. Ela está mantendo uma depressão e ela tem muito empenho. Tem uma estrutura neurolinguística muito poderosa mantendo uma depressão ou uma timidez. Ela gasta muita energia para manter uma timidez. Tem uma programação que está rodando bonitinha. Ou seja, vem imagens internas negativas de futuro, vem conceitos conectados com essas imagens, vem decepções do passado, perdas não resolvidas do passado. Ou seja, tem toda uma estrutura que mantém uma depressão. Uma timidez idem. E a sua mente está executando muito bem o programa. Só está precisando de atualização. O problema é o software. Faz sentido? Lembrei de uma amiga minha, na época do teatro. Ela era meio tímida. E ela foi atropelada por um ônibus na Avenida Santo Amaro. A sorte é que o ônibus estava parando. Freou, né? E no finalzinho bateu nela. E ela, paf, no chão. Então não passou por cima, mas deu tapinha nela e ela caiu, paf, e bateu a cabeça. Foi internada e ela perdeu a memória. Ela ficou com amnésia temporária. Durou mais de 6 meses a amnésia dela, tá? Mas a amnésia de não saber quem é, de não reconhecer mãe, de não conhecer ninguém. E ela fazia parte desse nosso grupo de teatro, era um grupo de teatro experimental. Ficava lá na Avenida Santo Amaro com a Bandeirantes, chamava Aonde? Espaço Aonde? Alguém aqui conheceu? Espaço Aonde? É um grupo de teatro experimental muito interessante, que tinha um bar com música ao vivo do lado e tal. Isso nos anos 80 e início dos 90. E aí, sabe o que aconteceu? Ela ficou soltinha. Virou uma cara de pau.
brincava com todo mundo, achava os meninos bonitinhos, ela era nova também, tinha seus 19, 20 anos, achava os meninos bonitos, paquerava os meninos, virou uma cara de pau incontrolável. Ela se desconectou das suas programações neurolinguísticas. Faz sentido, gente? Muito louco isso. E aí ela foi recuperando a memória aos poucos, aos poucos. Sabe o que aconteceu com ela? Ela nunca mais voltou a ser aquela tímida que ela era antes. Nunca mais. Também não ficou tão deslocada, né? Veio para o equilíbrio. Porque a mente reprogramou. Tá? Porque ela foi se permitindo viver coisas, foi se habituando pela repetição e aprendendo que é possível, que é fácil, e isso foi se instalando também. Tá? Muito bem. Bom, a mente funciona através de uma trilogia. Nós temos uma representação interna, com imagens e sons. Nós temos significados associados. E temos, portanto, um estado fisiológico associado a isso. Okay? Então, aquela representação interna da barata disparava um retesamento total no corpo, um pavor, né? E internamente eu falava, mata, mata! Porque senão vai me matar esse troço, né? É uma coisa muito perigosa, ou seja, tem uma linguagem, isso aí é perigoso. Né? Então, uma pessoa que não fala em público, que morre de medo de falar em público, normalmente tem uma representação interna negativa a respeito da plateia. Tem um conceito negativo a respeito da plateia. E aí trava. Pode ser sobre si mesmo, mas normalmente a gente encontra bastante isso aqui sobre a plateia. E isso aqui, às vezes, sobre si mesmo. Muito boa a sua pergunta. Vou exemplificar. Então, a pessoa, quando ela está diante de uma plateia, ela fica vendo, sabe o quê? Críticas. Ela fica vendo olhares críticos. Então, quando ela se imagina lá, ela já fala, ai meu Deus, ela fica vendo aqueles olhares críticos e fica dentro falando, ai, eu vou errar, ai, vão me criticar, ai, eu vou falhar. Então, ela, por conta de experiências lá do passado, de críticas, de chacota, de humilhação, ou de excesso só de crítica, quando se imagina falar diante de plateia, projeta olhares críticos. E aí pensa, eu vou errar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, eu tenho olhares críticos, eu vou errar, eu vou isso ou aquilo. Quando normalmente, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, as plateias são amigas. A plateia, ela está querendo ter uma boa experiência. Vocês não vieram lá dos Cafundó? Aqui para ter um... Ah, eu vou lá torcer contra. Tomara que a palestra seja ruim. Né? Não. A plateia, ela está torcendo por você, ela quer ter uma boa experiência. Só que a pessoa que tem medo de plateia já tem uma plateia nociva, neurolinguística dentro de si. E aí ela lida com isso e trava e fica estranha. Aí a plateia começa a achar estranho. Começa a fazer umas caras estranhas e ela fala, tá vendo? Detestou mesmo. Tá vendo? Tinha certeza. É tudo algoz. Tudo algoz. Faz sentido? Pois é. Então, a gente tem uma representação interna junto com os significados, com a fisiologia, que dispara uma fisiologia. E aí, as três pontas do triângulo, do tripé, funcionam juntas. Se a gente ressignifica a plateia, se a pessoa muda a crença, as imagens sobre a plateia mudam e a sensação muda. Se a pessoa acredita que o mundo é terrível, as pessoas são más, o mundo não tem solução, e aí isso gera um desânimo de viver. Ela tem imagens negativas sobre pessoas dentro dela. Tá? Se a gente muda o significado, ela começa a entender que o ser humano é um ser em essência bom, se ela começa a acreditar nisso, e que existe chance, que as pessoas estão evoluindo, as imagens começam a mudar. Ela começa a ver algumas pessoas boas ou alguns aspectos bons das pessoas internamente e começa a ter, portanto, um sentimento maior de ânimo, uma sensação maior de ânimo para se relacionar. Então a gente pode mexer aqui na linguagem ou pode mexer na representação interna direto. Diretamente eu posso mudar as imagens e sons que ela tem sobre pessoas. Se a gente muda isso aqui, a linguagem muda e a fisiologia muda. Se eu mexer aqui também, na fisiologia diretamente, ambos mudam. Tá?
Ambos mudam. Se a gente muda a sensação física, o sentimento associado. Então eu posso ter técnicas para mexer aqui, técnicas para mexer aqui, técnicas para mexer aqui. Por exemplo, a psicanálise trabalha aqui, né? Com ressignificação através da linguagem, a livre associação. E aí o psicanalista vai fazendo perguntas, mas será isso mesmo? Você já pensou por esse lado, por esse? Através da linguagem, vai desafiando os significados antigos, e a própria pessoa, ao refletir, vai mudando os significados, que vão mudando imagens, ou vão enfraquecendo representações internas nocivas, e vão gerando nova fisiologia. Né? A PNL trabalha também por aqui com técnicas para ressignificação de crenças rápidas. Reorganização de crença, mudança de significado. Ou através da representação interna, ou através da fisiologia. Vamos falar da fisiologia. Imagine um adolescente magrinho, franzino, super tímido, inseguro, que faz amizade com um professor de jiu-jitsu, que é um campeão de jiu-jitsu e é um cara de grande coração. É um psicólogo, praticante de jiu-jitsu. Exemplo. Tem, né? Aquele cara que ganhou do Anderson Silva era psicólogo, né? no MMA. Né? Psicólogo de formação. E aí, esse professor de jiu-jitsu consegue convencê-lo a praticar, e ele começa a praticar jiu-jitsu. Todos os dias. E fica muito bom em jiu-jitsu. 2 anos depois, o corpo dele mudou? Sim. E o comportamento? Você acha que ele vai ter a mesma insegurança que ele tinha antes? Provavelmente tem uma grande mudança também no comportamento. Pode não ser completa. Isso, se curve um pouquinho. E aí, isso, você com você. Isso, se curva, isso. E aí você diz o seguinte. Nossa, que dia feliz. Que momento alegre. Estou muito contente, muito contente. Que felicidade. Muito bem, pode voltar? Como é falar isso ou pensar isso com essa postura? Não combina? Incongruente, né? E agora eu vou pedir para você colocar o corpo para trás, assim, abra bem o peito, cabeça para trás, fique assim um tempo e diga: nossa, que tristeza. Tô triste hoje. Que dia difícil. Como é falar isso assim? Não combina, esquisito. Por quê? Fisiologia, linguagem e representação interna estão sempre juntas, conectadas. Se uma pessoa está com a fisiologia arqueada, ela provavelmente tem crenças, tem pensamentos, imagens e sons associadas a isso. Pensamentos com linguagem, significados, representação interna, sons internos, imagens. Tá? Então, em qualquer uma delas que você mexe, todo o estado muda. Então, a PNL é a arte de transformar rapidamente, mexendo nas 3 pontas do triângulo. A gente ressignifica crenças, a gente muda a representação interna e ainda mexe no estado emocional com técnicas para mudanças breves de estado emocional, como, por exemplo, a ancoragem. Né? Aqui, como, por exemplo, submodalidades. E aqui, ressignificação de crenças. Técnicas variadas. Num Master em PNL, existem 14 padrões para ressignificar uma crença. Você consegue desafiar e ressignificar uma crença de 14 maneiras diferentes. Modelado lá do Pearls. Lembra quem estava no começo da palestra? Pois é. E aí, a partir disso tudo, né, daqueles grandes gênios, veio cura rápida de fobia, integração de partes. Tem um lado que quer uma coisa, tem outro lado que quer outra. Um lado meu quer ser uma profissional de sucesso, outro lado meu quer ser mãe. Quer dormir. Ou quer ser mãe. E aí não fico nessa, ai meu Deus, se eu for ser mãe eu não vou ser um profissional de sucesso mais. Se eu for ser um profissional de sucesso eu não vou ser mãe. Técnica para integrar isso e criar novas possibilidades congruentes, né, com qualquer polaridade. Um lado meu quer emagrecer. O lado meu quer se matar nessa comida, né? Ah, quer ser feliz. Eu e a comida somos um, né? Então, como fazer essa integração, né?
Como trazer o equilíbrio. Então, técnicas para integração de crenças. Técnicas de regressão para rapidamente você chegar na causa e reprogramar. Regressão, onde você chega na causa e sai mais traumatizado ainda. Ah, agora eu sei que é porque na outra vida eu fiz isso. Ah, porque no útero da minha mãe ela me rejeitou. Você volta mais traumatizado ainda. Para que fazer regressão? Para quê? Então a PNL tem inúmeras técnicas. Regressão é fácil. Você puxar por uma sensação, por um sentimento, chegar na origem é fácil. Vamos fazer um exercício para vocês perceberem como é fácil? Agora, como você reprograma esta origem, é que são elas. Tá? Então, o que é reprogramar? A palavra reprogramar saltam parafusos, né? Assim. Reprogramar é ressignificar, gente. É o que se faz em qualquer outro método terapêutico. Você vai elaborar, ressignificar, só que com técnicas que fazem isso de maneira mais objetiva, breve e completinha. Você tem que testar para perceber se está completinha e redondinha. Reprogramação essa que vai naturalmente trazer mudanças de dentro para fora. Uma mudança bem feita é aquela que a pessoa depois se surpreende agindo de uma maneira diferente, sem se forçar. É a pessoa, é o compulsivo alimentar anterior, que agora se surpreende falando, nossa, eu não quis sobremesa hoje, sou eu? Nossa, é aquela pessoa que explodia com qualquer coisa, falando agora, caramba, ele falou assim comigo e eu estou aqui mantendo a compostura numa boa, negociando. As coisas estão mudando. É aquela que a pessoa insegura, que naturalmente começa a perceber que se coloca com firmeza e está falando, nossa, eu não estou me forçando, está fluindo. Isso é uma reprogramação da estrutura, não é programar sobre. Não é programar. Vocês percebem agora por que fazer afirmação positiva não é o suficiente na maioria das vezes? Porque tem tanta riqueza por baixo, tem tanta representação interna, imagens, sons e significados, que você fica querendo passar verniz em madeira podre, você fica querendo fazer afirmação positiva. Às vezes funciona, tá? Mas você tem que ficar fazendo bastante. E aí quando você para de fazer, o que acontece? Aquela representação interna começa a ganhar força novamente e o padrão volta. Então a gente não trabalha por aí. A gente trabalha com ressignificação de crenças, mudança de representação interna para valer, mudanças de significados. Esse é o trabalho de mudança de padrão emocional, comportamental da PNL. Mas a PNL não trabalha só com isso. A PNL também é um estudo da comunicação humana, da excelência em comunicação. A gente já chega lá. Ah, eu fiquei de fazer um exercício com vocês. Não vou deixar vocês sem ele. Espera aí. Vou pedir para cada um aqui pensar numa qualidade sua. Uma qualidade, num padrão positivo seu. Primeiro que te vier, pode ser algo simples, tá bom? Um estado emocional que você tem que é positivo, que se repete na sua vida, ou uma qualidade qualquer sua. Se alguém ainda não encontrou, a Tami pode ajudar aqui, fazer um atendimento, né, Tami? Baratinho? É baratinho? Express? Todo mundo tem qualidades, hein, gente? Faz a forcinha aí, que você acha? Todo mundo já tem uma qualidade para trabalhar? Quem não tem ainda, levanta a mão. Todo mundo já tem. Para trabalhar, não. Para, enfim. Para potencializar. Potencializar, pode ser. Muito bem. Vamos fazer um breve exercício de visualização. Primeiramente, vamos entender visualização. Ah, Plínio, eu não consigo visualizar. Papo furado. Eu juro que eu não consigo. Eu fecho os olhos e eu não vejo nada. Fica tudo preto. Gente, se eu fechar os olhos também fica tudo preto, mas não por muito tempo. Se você conseguir ficar muito tempo sem visualizar nada, você abre um ashram que eu vou ser seu discípulo. Eu vou ficar lá meditando. Você é um gênio que consegue manter a mente limpa. Né? A mente está pensando o tempo inteiro através de imagens. Quer ver? Não veja o Cristo Redentor. Conseguiu? Vem a imagem, não vem? Depois você tira? Sim ou não? Não veja um Fusca verde. Os mais novos às vezes têm dificuldade, mas né, é meio antigo. Tá? Mas vocês percebem que a mente ela funciona através de imagens, sons, através de representações internas, mas são flashes. Vem um flash, são flashes. Tá? Então, confie na sua mente. Vão vir flashes e você flui. Sua mente sabe o que você está trabalhando. São flashes.
Pessoa perfeccionista é aquela que acha que para funcionar uma técnica tem que ter uma imagem nítida. Mas, bicho, só sonhando, num sono profundo, para você ter uma imagem nítida, 100% estática ali, né? Tá? No estado de transe suave, são flashes, né? Você está lá. São flashes, você fica um tempinho naquilo e some. Muito bem. Vamos lá? Vamos ao exercício? Você já tem a sua qualidade? Vou pedir para você, então, relaxar, colocar os 2 pés no chão. Isso, sentar numa posição confortável, fazer uma respiração profunda. Pode ser só mais um. Então, respira, relaxa. E aí eu vou pedir para você entrar em contato com essa sua qualidade, com esse recurso que você tem. E vou pedir para você se imaginar numa tela à sua frente com essa qualidade, com esse recurso. Você pode se lembrar de algum momento recente, se você quiser, em que você esteve tendo essa qualidade presente em você. Isso. E agora, eu vou pedir para você, pedir para a sabedoria da sua mente inconsciente, a sua mente sábia, voltar o filme. Para sua mente ir mostrando momentos no passado em que essa qualidade esteve presente em você, em que você esteve vivenciando essa qualidade. Isso. Voltando o filme, mostrando momentos no passado em que essa qualidade esteve presente. São flashes. Até chegar na fase mais antiga. No evento ou fase mais antiga. Na causa dessa qualidade. Aonde essa qualidade, essa competência se instalou em você. Na causa raiz dessa qualidade. E quando você já tiver aí uma imagem de um evento ou de uma fase, causa dessa qualidade, você me avisa. Isso. Ok. Pode fazer um gesto com a cabeça e manter-se aí. E aí, mantenha essa fase aí na sua frente. Talvez seja um evento agradável, ou talvez seja um evento desafiante, não muito agradável. No entanto, eventos desafiantes ou fases desafiantes também geram aprendizados ricos. Também geram instalação de competências, de qualidades. Reconheça esse evento, essa fase aí na frente, como o evento causa dessa qualidade em você. E agradeça internamente. Dê um lugar no seu coração à origem dessa qualidade. Agradeça. Isso, internamente. E se apodere dessa qualidade de maneira ainda mais intensa. Isso. E agora, eu vou pedir para você perceber esse filme voltando na direção do presente. Potencializando essa qualidade ainda mais, você agora sendo mais detentor dela. Percebendo que a cada fase, nos flashes que vai voltando até o presente, essa qualidade fica ainda mais potencializada, mais vívida. E quando chegar no presente, na sua tela mental aí na sua frente, veja-se com essa qualidade hoje. Com mais consciência dela, mais empoderado dela. E agradeça a essa qualidade e a sabedoria do seu inconsciente por essa breve viagem. Okay. Muito bacana. Através de técnica assim, é possível você chegar na causa raiz de um sentimento, de questões emocionais. Né? É claro que num atendimento individual, onde você ajuda a pessoa ali na conexão com ela, fica ainda mais fácil e preciso. E aí quando você chega lá, a arte é como você reorganiza aquilo de modo a conseguir mudanças de maneira breve e eficiente. E aí são muitas as maneiras de se trabalhar. Vamos para mais um exercício daqui a pouquinho, vai, senão... Chega, vamos avisar. Vamos lá, os padrões instalados. Como é que eles são instalados? E como podemos mudar rapidamente nossos padrões? Nossos padrões são instalados por experiência emocional significativa ou por repetição.
Uma experiência muito significativa pode instalar algo para a vida inteira. Por exemplo, você sofre uma traição do seu melhor amigo ou da pessoa amada, e a partir daí você não confia mais em casamento ou não confia mais em amizade. Uma decepção instala, olha, as pessoas não são confiáveis. Crença, sensação, né? Lembra lá do triângulo? E a representação interna, a imagem negativa a respeito do ser humano. Não acontece coisas assim? Foi um aprendizado, pum, está programado. Ou um trauma. Você bate o carro e não consegue mais dirigir, depois de um acidente muito ruim. Não, dirigir é perigoso, está instalado. Então a mente aprende, é um aprendizado. Tá? Também aprende-se por repetição, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O sujeito é preso de bobagem, adolescente, foi fazer lá uma graça, foi se aventurar, correr risco, foi preso. Aí com os amiguinhos da pesada, na época. Fica 1 ano, 2 na cadeia ouvindo valores de bandido, crenças de bandido, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu sou tal. O que acontece com ele? Hã? Sai de lá ótimo, né? Uma boa pessoa. Vira bandido. É a escola do crime. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá tudo lá. O sujeito entrou porque roubou uma bicicleta e sai sabendo assaltar banco, se ele for bem relacionado lá dentro. Entendeu? E às vezes com contatos no Brasil inteiro. É uma carreira. Tá? Então, assim, essa repetição instala padrões. Eu tive um amigo assim, que era roqueiro, cabeludo, sensível, sabe? Que é meio estranho, sensível, assim que nem eu, né? Uns viram psicólogo, outros viram um roqueiro, cabeludo, sensível e tal. Foi preso e ficou na cadeia um tempo. Quando saiu da cadeia... Olha, nem sei se ele virou um bandido até hoje, mas quando ele saiu, um dia ele com a gente, com aquele grupo de amigos, olhou pra gente e falou: pô, cara, vamos fazer uns negócios aí, ó. Abriu aqui e mostrou a arma. Eu falei... Eu não vou falar o nome dele, quase falei. Eu vou falar um nome fictício. Fernando? Você? Cara, você, Fernando. O cara era sensível, tímido, sabe? Super criativo, compunha músicas, altos rocks bacana. Meu Deus. Quer dizer, a repetição instala. Né? Você reprograma, você adapta a sua mente com um novo software, uma atualização no software, um novo programa. Tá? E a mente pode fazer isso, vai fazendo ao longo da vida. No entanto, algumas programações muito fortes, significativas lá do passado, muitas vezes acompanham a gente até o último suspiro. Né? Então, uma depressão que pode durar uma vida inteira, uma insegurança que pode durar uma vida inteira, uma irritabilidade que pode durar uma vida inteira. Né? Pode vir de um evento muito significativo, de uma fase ou de uma repetição de uma fase que instalou aquela programação. E como é que a gente muda? Através de experiências significativas, você ressignifica poderosamente também, ou também por repetição, não só de fala, mas da própria representação interna. Vamos fazer uma experiência? Por favor, deixe os braços soltos, livres. Cruze os braços. Foi uma operação muito fácil essa, né? Mantenha os braços cruzados. Observe qual é o braço que está por cima, qual é o braço que está por baixo em você. Já observou? Muito bem. Descruze os braços. E agora, você vai cruzar os braços da outra maneira. O que estava por cima vai por baixo. Cruze os braços da maneira invertida. Meio estranho. Tem gente que ainda está tentando. Tá. Foi um pouco mais estranho para a maioria das pessoas, não foi? Por quê? Porque você automaticamente sempre cruza do mesmo jeito. Então você foi cruzar do outro jeito, foi meio estranho. Então agora você já sabe que outro jeito é esse, né? Observe o braço que está em cima, o braço que está embaixo. O jeito que você não costumava cruzar. Tá? E agora descruze os braços. E aí você, pelos próximos 20 segundos, você vai mentalizar internamente você cruzando e descruzando os braços dessa nova maneira. Da nova maneira. Você vai se mentalizar. Se você puder até agora cruzar e cruzar. Desta nova maneira, pelo menos 10 vezes. Faça isso. Ok, muito bom. Podemos abrir os olhos. E agora cruze os braços dessa nova maneira.
Opa! Opa! Para algumas pessoas foi mais rápido do que da primeira vez da outra. Não foi fácil agora? Vocês percebem como a repetição instala competências? Mesmo mental, de representação interna. Isso é mais estrutural e forte do que ficar fazendo afirmação positiva. É o que o Senna fazia. Ficava mentalizando antes de correr na pista cada curva, o estado que ele ia estar em cada curva. Então, você percebe que como é que a gente muda? Algo que foi instalado lá na infância, eu ressignifico de uma maneira poderosa, mudo as imagens, mudo o significado, ajuda a pessoa a colher um novo aprendizado daquilo mais maduro, positivo. E aí, a gente traz esse novo significado, esses novos aprendizados e repete em todas as experiências da vida, nas memórias. Repete, 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 até chegar no presente. E ainda faz isso algumas vezes. Repete, repete, repete. Questão de minutos. O que acontece? Em laboratório, você usa a maneira natural da mente aprender, que é experiência significativa e repetição, e instala uma nova representação interna, novos significados, nova fisiologia. Deu para entender? Gente, o mapa não é o território. A gente já está indo para o final da palestra, mas vamos aqui para alguns conceitos fundamentais. Falei muito de atendimento individual, mas vamos falar de outras coisas aqui. Um dos pressupostos fundamentais da PNL, o mapa não é o território. Vamos entender o que é isso. Uma metáfora, né? Para representar a mente humana. O seu modelo internalizado de mundo, o que você pensa a respeito do mundo, não é o mundo. E a sua mente não sabe disso. A sua mente costuma a ficar presa na ideia de que o que ela pensa a respeito do mundo é o mundo. Isso é bom e é ruim em muitos aspectos. Tá? Então, aquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre a sua cidade, sobre as pessoas, é o seu mapa. Não é o território. O território é a realidade em si lá. O mapa é o que você pensa a respeito da realidade. Tudo bem? Então, se uma pessoa acha que... Quem aqui adora São Paulo? Quem aqui não gosta de jeito nenhum de São Paulo? Mas de São Paulo, mas São Paulo não gosta. São Paulo não é legal. Levanta a mão. Uma pessoa ali, tá bom? Pelo menos uma, né, gente? Aqui ninguém vai ser linchado, não, tá? No interior, você fala isso, o povo fica bravo. Mas você fala mal da cidade, vai embora da cidade. Mas São Paulo tudo bem, porque é muita gente que não gosta de São Paulo. O que você acha sobre São Paulo? Uhum. Tira um pouco do equilíbrio. O que você pensa de São Paulo? São Paulo é? É muito agitado para mim. É muito agitado. Muito agitado. Muito agitado. Isso Sim. te desequilibra. Sim. E o que você pensa? Quando você pensa em São Paulo, o que te vem à mente? É agitação. O que você viu aí? O que você viu? Isso? O que você está vendo? Eu vi trânsito. Trânsito. Tudo. Tudo. Tá? Então, percebe a programação neurolinguística dela? Então, ela se sente desequilibrada. São Paulo é muito agitado e ela tem imagem de trânsito, de movimentos. Muito movimento. O que você pensa sobre São Paulo? Adoro São Paulo. Eu nasci aqui, eu sou do Brás, Uhul. mais paulistana impossível. O que você acha de São Paulo? Adoro. Estou sempre aqui. Por que você adora São mediana- Paulo? O que você pensa de São Paulo? Isso. O que você viu aí, que botou os olhinhos para lá, para a esquerda, para cima? O que você Por viu? causa da agitação. Não. O que você viu aí? O que você viu? Pensa em São Paulo. Quais são as imagens que te vêm? Agitação. Isso. Que agitação? De movimento, de cultura, de lazer. Cultura. Então não é o trânsito que você viu. Você viu Não, o trânsito não. Que agitação? Você viu cultura, lazer. Você percebe como é importante entender o que ela fala que está com a palavra agitação? Tá. Cultura, lazer. E aí eu adoro São Paulo. Gente bonita. Gente bonita. Que sentimento te dá? Alegria. Alegria. Então, sentimento de alegria, imagens de cultura, de eventos, de pessoas, de gente bonita. Essa é a programação neurolinguística. É a mesma cidade? Do lado de fora o território é o mesmo. E do lado de dentro é o mesmo mapa? São mapas completamente diferentes. Então, com esse mapa, a pessoa tem um sentimento em viver nessa cidade. Com esse mapa, a pessoa tem um outro sentimento em viver nessa cidade. Tá? Então, o mapa não é o território. Agora, imagine que vocês ambas estão passeando lá na Finlândia. Aí você está lá na Finlândia, num pub, e aí alguém vai falar, de onde você é? De São Paulo. Fala, São Paulo, já ouvi falar dessa cidade. O que você acha dessa cidade?
Imagine que você, essa aqui, fala dessa cidade. Ele vai ter vontade de vir conhecer São Paulo? E se ela fala de São Paulo, ele vai ter vontade de vir conhecer? Por quê? Porque para cada um de nós, o nosso mapa é verdade, gente. E a gente influencia os outros com o nosso mapa. Eu não estou falando que São Paulo é aquilo e nem que São Paulo é isso. Tá? São Paulo é assim no seu mapa porque foi o que ficou forte para você. E para você, no seu mapa, é o que ficou marcado para você. Da mesma maneira, dois irmãos com o mesmo pai, pode um adorar o pai e o outro detestar o pai. É o mesmo pai. Do lado de fora, do lado de dentro é outro. Para um, ficou marcado um aspecto negativo do pai. Também numa experiência muito significativa ou por repetição daquilo. E para o outro ficou marcado um aspecto positivo. Esse que ficou marcado aspecto positivo tem um afeto com o pai. Normalmente é uma pessoa mais inteira, mais autoconfiante para a vida. E esse que tem um pai negativo dentro de si, normalmente é uma pessoa mais insegura, mais problemática. Por quê? Porque pai, mãe é base, é estrutura. E o que você tem dentro de você conta demais. Mais do que o que tem fora. Você trabalha papai e mamãe internalizado, opa, você tem força. Pai vem yang, força. Mãe tem a questão do amor, né? O amor, o afeto. Né? Trabalhar pai e mãe, na maioria das vezes, né? Claro que tem pais e mães também que já vêm com outras questões mal resolvidas lá. Mas ainda assim, quando você seleciona uma parte do seu pai e fala, esse é o meu pai, e é negativa, a tendência é até você reproduzir essa negatividade em você, fazer igualzinho. Tá? Então a mãe que fala mal do pai para a criança está construindo uma imagem negativa do pai dentro da criança. Isso não é nada legal. Não é nem ético do meu ponto de vista. Permite que a criança construa as dela. Sabe por quê, mãe? Você, mãe, já teve uma imagem positiva desse pai. Por algum momento algo te fez se decepcionar e você pega essa decepção e bota no coração da criança. Você já teve a imagem positiva. Você já viveu isso. E a criança é que vai pagar o preço, tá? Estou falando da mãe em relação ao pai, mas o contrário é idem. O pai falando mal da mãe depois da separação, também criando na pessoa. Tá bom? Então, quanto mais você proteger, permitir que a criança crie suas bases saudáveis, você pode ter uma super treta com o pai ou com a mãe daquela criança, mas permita que a criança se conecte e construa dentro de si os aspectos positivos. Sabe por quê? Porque aí o que se desenvolve na criança é o aspecto positivo dele. Quando você fala mal, o que se desenvolve na criança muitas vezes é o aspecto negativo. Por quê? A gente não falou? Não pensa num Fusca verde. Quando a pessoa fala, eu não quero ser como meu pai, não quero ser como meu pai, qual é a imagem que está armazenando e alimentando dentro de si? A do pai? Pior. Daquele aspecto negativo do pai que você está selecionando. Aquele pedacinho lá. Tá? Então o mapa não é o território. Nem sobre você mesmo. Ah, eu sou feio. Isso é o seu mapa. Uma outra pessoa pode achar bonito, não pode? É o seu mapa. É. O problema é que quando a pessoa não acredita, você fala, mas você é linda, filha. Ah, mentira. Filha, você é linda. Né? E a pessoa não acredita. Você não fala para algumas pessoas, pô, imagina, você é competente. Ah, você está falando isso porque você quer me agradar, porque você não sei o quê. Ah, você é bonita. Ah, você está com segundas intenções, você está querendo qualquer coisa. Né? Assim, tá? Então, porque a pessoa já tem um conceito negativo a respeito de si. E volta e meia, uma pessoa considerada linda se mata por isso. Né? De vez em quando até se joga de um prédio, uma modelo famosa. Já viu coisas assim. Parece que elas gostam de voar, porque isso acontece várias vezes. Né? O que acontece? Muitas vezes essa modelo famosa, hoje na passarela, conhecida no Brasil, conhecida fora do Brasil, era lá na 4ª série a Olivia Palito. Era o patinho feio que virou cisne. Era a Olivia Palito. Magrela, por quê? Porque o perfil de modelo de passarela, ela comprida, magrelinha lá. E o que acontece? Ela é descoberta lá nos seus 14 anos de idade, 15, vai para as passarelas, começa a ser admirada, só que internamente ainda está vivo dentro dela a autoimagem negativa. E aí quando vai namorar,
fica super insegura, com medo de ser trocada, desvalorizada. Vai perceber que a outra é melhor do que eu, vai descobrir que eu não tenho valor. Né? Profissionalmente também vive inseguranças com seus contratos, com se colocar, porque sempre tem medo da rejeição, disso, daquilo. E às vezes esse estresse é tão grande que a pessoa não aguenta. É uma disparidade entre a realidade exterior e a realidade interior e fica muito pesado. Então perceba, mais importante do que a realidade exterior é a realidade interior. O limite não está no território, o limite está no mapa, os limites. O território está aí para todo mundo. Tem conhecimento aí disponível no mundo. Tem dinheiro disponível no mundo. Você pode ser duro, se você tiver um bom projeto, vai ter gente que vai botar dinheiro nele. Né? Tem ajuda disponível no mundo. Tem aprendizado disponível no mundo. Tem tudo disponível no mundo. É o seu modelo de mundo que não acessa. Um outro modelo de mundo acessa. E aí quando vem um garoto pedir esmola para você, você fala, coitadinho, coitadinho. O que você está reforçando na cabeça dele? O modelo de mundo de incapacidade. Se você falar de igual para igual, se você fala, e aí, o que você vai fazer quando crescer, qual é o seu sonho? Você está reforçando outras coisas, você pode, você está reforçando outras coisas. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar ele como um coitadinho? Talvez ele seja muito melhor do que eu em muitas coisas, enquanto potencial. O presidente, ex-presidente da República, talvez já tenha estado num estado pior que o dele. E foi considerado o cara, né? O cara. Foi considerado o cara. O maior político do mundo. Mais popular do mundo, numa determinada época. Eu não estou falando de partido, não sou desse partido, não tenho partido nenhum. Mas esse cara foi considerado o cara. E um cara que veio lá de baixo. Agora eu vou olhar para um moleque, modelo de mundo. O hardware é fenomenal. Fenomenal. Softwares como vão ser trabalhados ali dentro é que vão determinar o futuro. Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro durante 2 anos e meio, quase 3, quando eu estava dos 23 aos 26 anos. Né? E eu detestava sotaque de carioca. Nunca mais eu tirei essa porta da minha fala. Né? Mas enfim. Eu sei, mas eu não gostava de sotaque de carioca, mas eu nunca mais tirei essa porta. E aí o que acontece? Quando cheguei no Rio, estranhei demais a falta de noite carioca. Então com 22, 23 eu era ator, né, aquela coisa toda. A noite paulista era muito rica para mim. De final de semana eu ficava em casa, eu achava muito cheio, gente nada a ver nas ruas. Eu começava a sair de domingo. Saía domingo à noite, segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite. Sempre para lugares interessantíssimos, bares com música ao vivo, gente interessante, eu adorava. Fui para o Rio de Janeiro, não tinha isso. A noite carioca era... Não, a Lapa começou a pegar um pouco mais depois, e ainda era sempre roda de samba. Pô, tá, legal uma roda de samba, mas queria outras coisas também. Queria rock, né? Queria um som ao vivo bom, queria jazz, queria um monte de coisa que eu gostava. E aí... Não tinha durante a semana isso à noite no Rio. Eu achava um porre ficar com cerveja do lado de fora, no Baixo Gávea, no Baixo Leblon, do lado de fora. Assim, era programa de carioca que era do lado de fora do boteco. Então eu achei, ai que saco. O que aconteceu com o tempo? Minha mente foi se adaptando à cidade, eu fui me adaptando à cidade. E o carioca curte o dia. Que isso, cara? Ele vai dormir cedo de manhã, ele vai correr na praia, ele vai fazer um monte de coisa, energia. Eu aqui, que isso? A gente vai acabado pro trabalho, pro estudo, mas a gente curtiu a noite, né? E aí eu fui mudando. Comecei a correr na praia, entendeu? Comecei a curtir o dia, levantar cedo. Foi um processo de mudança que nunca mais saiu de mim. Então hoje eu curto a noite também, é cultural, mas também dormir cedo, acordar cedo, curtir o dia, fazer atividade física se instalou. Então houve uma influência da cidade no meu mapa que gerou. Então, se eu considerasse negativo, talvez estivesse precisando de ajuda. Né? Mas não, depende. Se é negativo ou positivo, depende do contexto. Tudo que é negativo pode ser positivo no outro contexto, até matar alguém. Né? Se a gente estiver em guerra, né, a gente vai... Até a igreja vai colocar os nossos soldados como santos, né? Como, né, mantidos por Deus, porque eles é que vão garantir a nossa vida. Então, tudo pode ser útil em algum contexto. Enfim, vamos continuar rapidão. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem baixa autoestima, que não gosta de si, não gosta do seu corpo, tem 3 opções. Malhar pra caramba,
pode dar uma quebrada de galho. Outra opção, cair na faca, né? Você está mexendo no território. Malhar ou cair na faca é território. Ou pode fazer um processo na sua autoimagem, no seu modelo internalizado de mundo. Imagina uma pessoa que tem um nariz grande. Pode se achar feia e insegura por causa disso. Ou pode se ter um mapa de uma Barbra Streisand. Ou de um Gerard Depardieu, né? Que mesmo com o narigão se acha interessante, se curte do jeito que é e brilha. Então, o mapa não é o território. Eu já tive gente que tinha um braço bem fininho, de um problema que ficou defeituoso, um braço bem fininho, que nem usava, e uma pessoa de super autoestima, casado com uma mulher linda, num trabalho de sucesso, ganhando muito dinheiro, que ainda com um braço só participava de rally. E uma outra pessoa que com problema em uma mão, que não é no braço só, mas um defeito numa mão, por fogos de artifício quando era criança. Uma pessoa totalmente travada, reclusa, que não consegue nem almoçar com alguém na mesma mesa, morrendo de vergonha da sua mão. Então, o mapa não é o território. No mapa desse aqui, a mão é algo terrível que o faz menor. E no mapa desse aqui, esse braço, ele é tão maravilhoso que esse braço, né? Tá? Então, o mapa não é o território. Então, a gente vai trabalhar um mapa de alguém. A limitação está no mapa. Se você sente que não é para você, que a vida é difícil, que o mundo é difícil, que não dá, que dinheiro isso, que dinheiro aquilo, que as pessoas isso, que relacionamento amoroso é complicado por causa disso. Mapa. Isso é o seu mapa. A boa notícia é mais fácil do que mudar o território. Com técnicas eficientes, né? É aquela coisa, fácil para quem, cara pálida? Então, por exemplo, operar um apêndice para um cirurgião é uma moleza, mas para quem tem a dor de apêndice é uma coisa terrível, mas não é a sua especialidade. Tá? Mas qualquer questão emocional, comportamental pode ser trabalhada rapidamente. Então, o mapa não é o território. Não existe um mapa mais certo que o outro. O mapa mais rico é o que oferece mais alternativas, é aquele que tem mais flexibilidade. Passar por aprendizado de PNL é enriquecer mapas. Quando você só faz de uma maneira, você está bloqueado. Quando você tem mais maneiras de lidar com aquele tipo de situação, você tem um mapa mais rico. Se você só fala uma língua, você tem um mapa menos rico em linguagem do que alguém que fala duas, do que alguém que fala três. Ah, eu só convivo com gente bacana. Gente difícil eu não convivo. Alguém que lida com gente difícil, com jogo de cintura e consegue se relacionar bem, tem um mapa mais rico para convivência, pode ter uma equipe plural e pode não dispensar uma pessoa muito competente pela dificuldade de convivência. Muito bem. O rapport, sintonia. A gente gosta de pessoas que têm a ver com a gente, né? Que compartilham valores, ideias. Você percebe isso muito nos adolescentes. Usam o mesmo tipo de roupa, mesmo tipo de cabelo, mesmo tipo de maneira de falar, de gíria, mesmo tipo de movimentação corporal. Tudo é código de pertencimento. Está dizendo, ó, somos parte da mesma manada. Somos parte da mesma manada. Os outros a gente bota para correr, não tem a ver com a gente. Tá? Então a gente tem muito isso. E a gente tem a nossa manada família, a gente tem a nossa manada no trabalho, as pessoas que a gente se identifica, no estudo, os amigos que tem a ver com a gente. Faz sentido isso? Muito bem. Então, imagina que um vendedor novato, mas ele é um cara muito comunicativo. E aí ele fala, putz, perdi o emprego, vou ser vendedor. Você é vendedor, sou um cara comunicativo. Aí ele está lá na loja, né, para vender e tal. Eu tenho certeza, vou fechar todas as minhas vendas aqui, né? Aí chega um cliente tímido. Chega um cliente assim mais tímido, mais fechadinho, né? Chega daquele cliente assim que se vê o vendedor chegando, ele já nem entra na loja, né, se bobear. Então está lá assim tímido. Quando ele vai entrar na loja, o vendedor aparece. Ô, meu rei, bem-vindo! O que acontece com ele? Rapaz, o corpo pode ficar, mas o espírito fez... Né? O espírito... Ou seja, azeite e água. Esse aqui não é um bom vendedor, coisa nenhuma. Muito melhor, se ele percebe a pessoa tímida entrando, ele também vai meio tímido, meio de lado. Oh, se eu precisar de alguma coisa, posso ajudar. Se ele vai num... Ah, sim, não, eu vou ver ele com calma, fica à vontade. Se vai no mesmo tom, daqui a pouquinho o outro fica mais à vontade, começa a ter conexão, vínculo. Ele sente, olha, posso confiar, tem a ver comigo, estou seguro, faz parte da minha manada. Agora imagine que o vendedor é um cara mais tímido, mais assim, e aí chega
o cliente, ô meu rei, o que você tem de bom aí hoje, né? E aí ele fala assim, tem isso, tem aquilo. Vai gerar empatia e conexão? Não. Esse cliente aqui vai, sabe? Pô, não gera, não tem relacionamento aqui. Então, rapport é treinar, estabelecer empatia, conexão rapidamente, mostrando similaridade de códigos. Pode ser tom de voz, ritmo da fala, tipo de palavra, pode ser movimentação corporal, pode ser facial. Espelhar faz com que o outro inconscientemente se sinta mais rapidamente em conexão com você. É claro que rapport de alma é interesse profundo e genuíno. Mas esses códigos facilitam esse processo, tá? Então a gente treina muito isso numa formação em PNL. Por quê? Porque já te passo a palavra, porque quando você vai atender alguém, quanto mais rápido você desenvolver essa conexão, mais rapidamente gera confiança, vínculo, e aí você tem acesso à caixa preta. Você tem acesso a trabalhar com as questões mais profundas. Você não tem tempo para ficar 3 meses para a confiança se dar, para mais 1 ano. Não. É ali. Então, a gente quer resultados breves, mas com conexão, com profundidade. Preciso de abertura. Então, rapport. Numa venda, pessoas que vêm fazer treinamento para venda vão aprender a estabelecer rapport facilmente com seus clientes. Grandes vendedores são pessoas que têm super facilidade para ter rapport. Quem aqui pega fácil sotaque? Rapidamente, você está viajando, você pegou sotaque. Uma boa notícia para você, você não tem baixa personalidade, tá? Você não tem falta de personalidade. Que bom, né? Algumas pessoas falam, que bom. Você tem facilidade para estabelecer rapport. Rapidamente, quando você percebe que você já está falando que nem outra pessoa, é uma maneira da outra pessoa sentir mais à vontade com você. Você estabelece rapidamente rapport. Tá? Eu também tinha essa crise. Eu falava, meu Deus. Eu lembro que eu viajava com grupos de terapia, que a gente tinha encontros com gente de vários lugares do Brasil. Aí eu estava lá num bar, uma vez, conversando com um monte de gente. Aí eu falava baianês com baiano, mineirês com mineiro, né, gauchês com gaúcho. Você também é assim, né? Aí um dia um parou assim e falou, mas Plínio, peraí, cara, da onde você é, bicho? Aí eu falei, ai meu Deus, eu não tenho personalidade. Tá? Rapport. Facilidade de estabelecer rapport. Quem aprende facilmente língua também, quem ouve e se conecta, rapport. Uma pessoa que tem facilidade de rapport, se for para fora do Brasil, rapidamente aprende língua. E é aquela pessoa que vai aprender a falar muito bem, que vai imitar muito bem o outro. Bom, é claro, se não tiver um trauma lá com a professora, com o professor de não sei onde, que precisa resolver isso primeiro. Pode ter rapport, mas se tem trauma, primeiro resolve o trauma, né? Ou com excesso de cobrança do pai, né? Aquela coisa toda. Tá? Então a gente treina isso aqui. Um bom professor é aquele que estabelece rapport. Rapport com a turma, mas também individual. Tem uma pessoa mais introvertida, ele vai no introvertido. Tem um piadista, ele vai na piada. Tem outro que é mais agressivo, ele também mostra um pouco de agressividade no relacionamento. E todos se conectam. Ele mantém a conexão com a turma. Um bom professor, um bom vendedor, um bom terapeuta, um bom coach, um bom líder. Estabelece rapport com o grupo e com os indivíduos. Faz sentido? É preciso treinar. Outra coisa importante da PNL, canais representacionais. Vocês já viram isso? Visual, sinestésico, auditivo? Muito bem. Então, é como línguas diferentes. Tá? A pessoa mais visual, normalmente é aquela pessoa que fala rápido. Porque quando ela fala, o filme está passando na mente dela. Então, ela não acompanha o filme, ela vai se atropelando. Né? E aí também ela mexe com a mão aqui em cima, porque ela está vendo o que ela está falando. E aí no final ela pergunta para você, viu? Você fala... Né? Ela acha que você acompanhou, mas você não acompanhou, porque ela se atropelou na fala, mas ela foi vendo o filme, então ela acha que você também viu. Entendeu? Então a pessoa que é muito visual fala rápido, tem uma respiração tensa, né? E usa palavras como brilhante. Vamos colocar foco nisso, foco. Sinestésico, pessoa mais sinestésica, já é uma pessoa com ritmo mais lento, com tom de voz um pouco mais pro grave. Ela está dentro do corpo dela. O visual está do lado de fora. Às vezes é um trem descarrilhado. O sinestésico está dentro. Tem uma respiração mais profunda. Tá? É uma pessoa que sente aquilo que fala. Enquanto o visual vê o que fala, ele sente o que fala. Tá? Então é uma pessoa que usa frases como...
com muita sensação, né? Então, eu sinto que você está querendo expressar tal coisa. Então, ele sente, não, olha, mas eu sinto que isso é aquilo, que é aquilo outro. Ele fala frases como, por exemplo, isso é impactante para mim, gostosa essa experiência, né? Ah, nossa, mas puxa, sensível à sua percepção. Falas sinestésicas. Nossa, mas sabe, ele tem uns argumentos quentes. Tá? Ah, mas a situação está muito fria. Ah, mas pesado, o clima está pesado. Então ele tem expressões sinestésicas. A gente aprende a identificar por movimentação ocular, ritmo da fala, tonalidade corporal, volume de fala e palavras processuais. Palavras mais visuais, mais auditivas ou sinestésicas. Então, eu estava dando exemplos das palavras que a pessoa usa quando ela é sinestésica. Ela usa palavras que têm a ver com sensação. Então, puxa, esse filme é impactante, vibrante. Nossa, gostoso esse filme, né? Tá? Quer dizer, não é nem nesse tom tão alto. Isso aqui é tom de visual, porque eu tenho um processamento mais visual, né? Vamos abaixar. Aí ele fala, nossa, gostoso esse filme. Consegue, uma pessoa muito visual pode desenvolver mais o canal auditivo ou sinestésico e equilibrar mais. Tá? Alguém tinha levantado a mão para uma pergunta aqui. Foi você, já foi, né? Tá. Então, e a pessoa que é mais auditiva, ela não fala nem muito rápido, nem muito baixo. A movimentação das mãos não é nem em cima, nem embaixo, é mais na altura dos ouvidos. Né? Ela tem um tônus mediano e é uma pessoa que fala palavras auditivas, como, por exemplo, nossa, nossa, esse grupo está tão afinado. Né? Tá uma harmonia aqui entre a gente. Nossa, foi uma diferença gritante. E de repente, pá! Tudo se fez. Ela fala com barulhos. Pessoa que gosta de cantarolar, de batucar. Pessoa mais auditiva. Então, quando você é um professor, ou um vendedor, ou um terapeuta, saiba o seguinte: se você é um audiovisual, os sinestésicos não vão te entender. Se você modula e usa palavras visuais, auditivas e sinestésicas, você pega todo mundo. Se você tem esse aqui que é mais sinestésico e com ele de vez em quando você confere se ele está entendendo, no ritmo dele, e com palavras processuais sinestésicas, você está sentindo? Como é que você sentiu a aula hoje? Tá? Você vai falando com ele em palavras sinestésicas, ele entende mais facilmente. Se de vez em quando você tocar nele ainda, você tocar nele, cai, a luz se deu. A compreensão se dá, tá bom? Já o visual não, a aula tem que ser dinâmica, o seu ritmo tem que ser dinâmico, tem que ter ou as tais macaquices que alguém falou ali do professor, né? Ou audiovisual bacana, e aí ele está com você, tá? E o auditivo meio termo, então tudo isso aí conta. E aí a gente treina isso, tá? Por exemplo, um vendedor vai vender um carro, a família que vem comprar, o pai é visual, a mãe sinestésica, o filho é auditivo. Como ele lida com essa... Então, o visual, ele pode falar, vem cá, vamos colocar... Quero que você... Veja bem, vamos ver esse carro aqui. Olha que lindo, olha esse design. Entra. Nossa, se imagine com ele, se imagine andando com esse carro por aí. Como vai ser? Nossa. Né? E aí, agora, a mãe. O que você falou? Aí a mãe é sinestésica. Aí o vendedor pode falar para ela, não, eu quero que... A senhora precisa sentir esse carro. Sinta. Né? Sinta o motor. Não é para ouvir o motor, é para sentir. Né? Sinta o motor. Né? Que gostosa experiência pode ser ter um carro como esse, não é? Perceba como é que a senhora se percebe no futuro, né, em relação a esse carro. É vibrante para a senhora? Diga. Não, é o cliente que identificou qual é o padrão do... Não necessariamente sentir, a não ser que ele seja um sinestésico. Ele pode ouvir do cliente, ele pode ver o cliente. Tá bom? Mas você percebe, a gente vai treinando e identificar qual é o canal que essa pessoa mais usa, ou aquela mais usa para se expressar. Tá? E aí você, numa conversa inicial ali na mesa, antes de mostrar o carro com a pessoa, você já vai mapeando. Né? Porque você tem várias maneiras de fazer isso. Então aí você... Agora com uma plateia, a ideia é você salpicar nos 3 canais.
caprichar um pouco mais no visual, porque a maioria normalmente das pessoas são visuais, né, no Ocidente, mas ser visual é contestado, tá? Porque a pessoa pode mudar ao longo da vida para um outro canal, e um outro canal ser mais predominante. Então ela pode estar nessa fase da vida mais visual. Percebe a vantagem de se aprender isso aqui? Para excelência em comunicação, até por texto, faz uma super diferença. Você descobre que o seu chefe é uma pessoa com processamento mais visual. Só palavras visuais com ele no texto. Mas assim, os nossos feedbacks são enormes. Da pessoa dizer que o chefe falou, nossa, finalmente você começou a me entender, né? Nossa, agora eu estou te entendendo, cara. Você está falando a mesma coisa, só que com palavras processuais visuais. Agora ele vê o que você diz. Ou o seu chefe sinestésico agora sente o que você diz. Ou o auditivo agora ele ouve, de fato, o que você diz. Tá bom? A gente tem também em PNL técnicas de comunicação específica para rapidamente você entender o X da questão e poder usar a melhor técnica para aquilo que você precisa. Técnicas de linguagem hipnótica para ter um maior poder de influência. E a gente tem aqui várias técnicas para formular bem um objetivo. Isso aqui a gente pode passar rapidinho, que já está meio tarde. Técnicas variadas para mudanças comportamentais. Estratégia de criatividade Disney para planejamento eficiente. Estratégia de reação a críticas. Estratégia de reimpressão. Técnicas de regressão para chegar na causa, né, o reimprinting e reorganizar a causa, imprimir novas possibilidades. Cura rápida de fobia, cura rápida de alergia. Tá? Aí já em curso mais avançado, o Master, cura rápida de alergia, muitas vezes numa única sessão é o suficiente. Integração de polaridades, técnicas de mudanças de crenças e muitas outras. Processo de coaching com PNL. Primeiramente a gente precisa saber aonde você está, como se estrutura o problema, onde você quer chegar, quais serão as evidências que vão mostrar, os indicadores, identificar o que te amarra aqui, sabe? O segredo, né? Pensamento positivo, pensamento positivo. Quem assistiu o filme O Segredo? Né? Você mentaliza, algumas coisas dão certo, mas muitas não dão, né, gente? Sabe por quê? Porque você está mentalizando, criando uma super força para lá, mas você tem um monte de crenças puxando para cá, né? Que tá aqui te impedindo, ó. Então, você quer aquele apartamento maravilhoso, mas lá no fundo você pensa, mas vai ser difícil, hein? Será que eu vou conseguir pagar? Então tem uma crença profunda que está te dizendo não é para você. Ou aquela crença que fala, tudo bem, essas mentalizações, mas isso não funciona não. Tá? Ou, puxa, se eu tivesse apartamento, eu vou ter maior problema aí, porque meus irmãos vão ficar com inveja e não sei o quê. Mas eu quero. Então tem um lado que quer, mas tem um lado que já está vendo enrascada. Puxa para trás. Pois é. Pois é. Tá? Então é preciso criar claramente o que você quer, mas é preciso identificar o que te mantém com a roda presa e desprogramar. Isso é PNL. Com técnicas, né? As técnicas de PNL a gente usa para isso. Pois não? Uhum. Energia? Também. A gente tem conexão com os outros inconscientes via inconsciente coletivo. Né? Pessoas que têm medo de sapo vivem vendo sapo. Né? Gente que tem medo de bandido, volta e meia se depara com bandido, né? Com assalto. Então a gente já sabe disso há muito tempo. Ó, não fala, bate na parede, na madeira. Por quê? Porque madeira era isolante antes da borracha. Se essa energia for, conecta e traz. Então isso a gente também treina bastante, esse rapport mais profundo, de conexão profunda, a ponto de treinar telepatia. É simples, a gente faz muito isso naturalmente na vida, sem querer. Então o que acontece? Aquilo que você acredita, você atrai também porque você põe no campo. Tá? Então se você acredita que cliente é difícil, qual é o cliente que você vai atrair? O difícil. Tá? Nenhum homem presta, você casa com um santo. Né? E que se for santo mesmo, você vai conseguir influenciar ele, né? Botando na cabeça dele as não prestâncias. Tá bom? Então, termo novo. Então, alguns pressupostos fundamentais da PNL. O mapa não é o território. O mapa é só uma representação do território. Não existe um mapa certo e um mapa errado. Existe um mapa e as consequências dele. As consequências são boas? Tudo é crença, gente. As suas crenças estão gerando coisas boas? Mantém. Crenças estão te limitando? Precisa trocar.
Precisa trocar, precisa ressignificar isso. São programações, tudo é crença. O que hoje é verdade pra gente, há 50 anos atrás, era um absurdo. Muitas coisas que hoje são normais e verdadeiras pra gente, socialmente, né? Então a gente tem muitas crenças. O que é possível para alguém é possível para mim. Pressuposto da PNL. Não está dizendo que a PNL não diz que isso é verdade. Ela diz que acreditar nisso possibilita. Tá? Possibilita você tornar possível aquilo que não está nesse momento. As pessoas que se consideram pessoas de sucesso são pessoas que pensam, na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Elas vão ter problemas a vida inteira também para resolver. É o Abílio Diniz aí. Os gigantes também sofrem. Né? Sofreu com aquela questão toda lá, né, da negociata, perdeu o controle das empresas. Né? Quer dizer, desafio tem em qualquer fase. Mas as pessoas de sucesso que mantêm o seu sucesso dizem, na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Pessoas que se consideram fracassadas dizem, na minha vida as coisas acontecem. Se é possível para alguém, é possível para mim. Não existem fracassos, existem feedbacks. A energia flui para onde está a atenção. Você está com um baita problema, você olha para o problema, ai que problema, ele te engole. Ou seja, foco na solução, no que você quer, não nas causas. Trabalhar a causa vai fazer parte do processo. O foco fundamental é como você quer ficar, o melhor possível. O que é isso? E nós, em PNL, colocamos os indicadores que vão mostrar que você chegou no 10, que você está no meio do caminho, que você começou a melhorar. Depois de algumas sessões, você já está na metade festejando, legal, a gente festeja, mas e aí? O que falta para chegar no 10? E vamos lá, sabe? É para excelência. A parte mais flexível lidera o sistema. A gente trabalha muito essa questão da flexibilidade, né? Você sair dos automatismos. Flexibilidade não é você ser bonzinho sempre. Se você sempre é bonzinho, você é rígido nesse padrão. Tá? Porque às vezes o útil é você ser firme. Então flexível é fazer de maneiras diferentes, lidar de maneira diferente e não naquele automatismo rígido em relação às questões. Esse é um valor para a PNL e para a vida das pessoas. Normalmente a pessoa flexível lidera o sistema. Naturalmente, porque ele tem ideias, ele encontra saídas, ele traz novidades e o grupo segue. Atividades da PNL: inteligência emocional, coerência comportamental, eficiência em comunicação, realização de metas, liderança, vendas, coaching, terapia breve, treinamentos e consultoria, educação. Aqui em coaching e terapia breve, uma pessoa pode abrir uma consultoria, né, uma empresa de consultoria, e dar nota como consultoria pessoal em PNL. Ou tirar o registro de terapia holística, terapeuta holística, usando a PNL como base. Só levar o diploma lá no Sint e fazer a sua papelada e tirar o registro de terapeuta holístico. Como é uma formação em PNL? 70% prática. Ou seja, as pessoas trazem os seus temas para serem trabalhados. Como é uma formação? Você assiste uma técnica sendo aplicada num voluntário, e depois, em trios, um aplica no outro. Em temas reais. Então você preenche 2, 3 páginas de temas próprios, de questões emocionais que você queira mudar, metas que você queira alcançar de vida, melhoria em comunicação, relacionamento. E aí você vai, a cada módulo, trabalhando isso, de modo que você chega no final e não tem mais tema para trabalhar. Comum as pessoas falam, meu Deus, o que eu vou trabalhar? Não tem mais tema. Então é um processo intenso de autodesenvolvimento dos seus temas pessoais e de capacitação para usar isso em treinamentos, venda, liderança, comunicação, para usar isso para autoaplicação sempre que você quiser na vida e se desenvolver, ou para se transformar num profissional que usa PNL em atendimentos individuais, em coaching ou terapia breve. Então 70% prática, dinâmica, divertida, as pessoas têm muita conexão, é amizade que fica para a vida toda com esse grupo. Muitas pessoas falam que é uma conexão mais forte do que você teve com a época de faculdade. Por quê? Porque é um processo em que as pessoas se abrem, trabalham profundamente, se acompanham em processo de desenvolvimento. E não é, isso é fato, né? Gera muita conexão. Ok? Essa é a equipe de trainers da Ápice, né? Então eu, a Tami, que vocês conheceram aqui no começo da palestra, né, Tami? Eu também levanto um pouquinho. Teve gente que chegou depois. Quem quiser saber também com a Tami sobre isso, a gente agora vai ficar livre para conversar por aqui. A Tere Passarella faz parte da equipe também. E o Bernd Diesert, né, que é um alemão que dá só um módulo internacional. Então quem vem fazer um módulo de certificação internacional tem 3 dias com o Bernd Diesert, que é uma carga horária extra, é um valor também extra. Né?
você tem um valor para certificação nacional e um valor para certificação internacional. E aí você está pagando os selos dessas duas instituições europeias e as horas do Bern também. É isso.